Olá pessoal, tudo bem? O De Bar em Bar de hoje veio com um projeto piloto, né? Quando a gente pensou no De Bar em Bar, aliás, antes era Lado B, Papo de Boteco, a gente estava em dúvida qual nome chamar, né? E acabou chamando de Bar em Bar. Então a gente gravou 3 programas pilotos, eu queria trazer um aqui para vocês em especial. Foi gravado com a Márcia Bellarmino, em casa mesmo, como dizer, um pilotão mesmo. Então eu queria que vocês assistissem e curtissem uma entrevista com a bailarina, a coreógrafa Márcia Bellarmino. Olá pessoal, com mais um programa hoje aqui com vocês, hoje com a bailarina, a coreógrafa Márcia Bellarmino. Vamos falar um pouquinho da vida dela, o que está por trás da Márcia, artista ou bailarina, né? Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Magno? A Márcia, para quem não sabe, é minha esposa, né, pessoal? Então vamos lá. Márcia, muitos dos seus alunos veem você praticamente como uma mãe, né? Como é que é isso para você ter uma escola, ser bailarina profissional, coreógrafa, diretora artística, mas ser vista também como uma mãe, né, como o pessoal fala, né? Como é que isso toca você? Na verdade, essa história de mãe, né, começou com o Diego de Paula, que na época era uma das crianças, né, tinha uma média de 13 anos de idade, e o convívio com a gente é muito intenso. Então, a formação de um bailarino começa de segunda a sexta. Eles chegam 2 horas na escola, eles geralmente vão embora às 7 horas da noite, passa um período muito grande, né? E aí a gente começa a tomar parte da vida deles, não só na formação, mas também nas dúvidas, nos medos, nos puxões de orelha. Então você começa a exercer o papel de mãe, aquela que bota no colo, mas aquela que também pega lá o chicote, puxa a orelha quando precisa. E então entra as broncas, entra o lado coruja, né? Entra aquele lado de que eu posso falar, mas não quero ouvir o outro de fora falando, né? Então acho que foi daí esse carinho, esse amor, esse lado tão próximo, tão íntimo, a ponto de algumas mães, inclusive, ter um pouquinho de ciúme dessa história toda. As filhas também têm um pouquinho de ciúmes, né? Muito, muito. A Aline, a Dani, a Malu nem tanto, né? São 3 filhas que nós temos, mas as 2 primeiras participaram de uma maneira muito mais intensa de todo o processo de criação e de crescimento da escola. Então é natural, né, que elas tenham também acompanhado o processo emocional, sentimental com todos eles, né? Mas elas sabem que no fundo, no fundinho, o lugarzinho delas está ali garantido. Legal. A gente hesitou bastante falei, puxa, vamos chamar a Márcia Bellarmino ou não, porque esposa, aquela coisa toda na pauta, né? Junto com o nosso diretor. Mas esse ano você faz 25 anos, né, de atividade. Não, a gente tem que falar disso, né? Então você está num ano de comemoração, né? Comemorando 25 anos de atividade, com muita força ainda. Conta um pouquinho desse período todo aí, desses 25 anos que você viveu a dança aí no município de Suzano. Eu falo que sempre quando eu tenho para conversar com os meus amigos, né, parceiros, dentro dessa história toda, porque eu acredito que não é um trabalho único, exclusivo meu. Eu vejo isso como um trabalho de equipe, eu acredito muito, e você é uma pessoa que está junto de mim, você sempre fala isso, né? Que você sempre correu atrás de um sócio e eu sempre corro atrás de um parceiro. Os frutos, colher os frutos desse processo todo, ele foi muito natural. A gente entrava nos festivais de dança há 20 anos atrás, dentro de uma inocência. Então, tudo era trabalhado, não existia estúdio Márcia Bellarmino, não existia nome estúdio Márcia Bellarmino. Existia uma escola, existia uma diretora, uma professora, com mais alguns professores, e um monte de aluno que embarcava em tudo aquilo que a gente dizia, tudo aquilo que a gente acreditava. Eu acho que nós lidamos com pessoas, nós lidamos com alunos, safras vão, safras vêm, e é como um bom vinho. Tem momentos que você tem uma safra que te traz muito retorno, tem épocas que você não vai ter a mesma coisa. Mas tem um padrão, né? Mas tem um padrão, eu falo que tem que ter sempre um padrão. Padrão, isso eu não admito. Para tudo que eu tenho, eu sou às vezes, nem tenho tantas modalidades dentro da escola, nesses 25 anos, exatamente por isso. Se não for para colocar algo que tenha
o mínimo de qualidade, algo que eu não compro, eu não vou vender. Bom, virando disco, né, Márcia? Puxa, quanto amor à dança, eu sei quanto você ama a sua profissão, o seu trabalho, a essa arte que você adora, ama mesmo, faz há tanto tempo já, com muita sensibilidade. Mas eu queria que você falasse para o público, quando você não está falando de dança, não está vivenciando dança, o que a Márcia Bellarmino gosta de fazer, o que dá prazer a ela? A fotografia, aprendi a gostar com você, tanto é que é uma das coisas que tem lá na escola, a gente tem o curso de fotografia. A fotografia hoje, ela me encanta, ela me fascina, aprendi a gostar, eu acho que é igual vinho, né? A gente aprende a degustar, a gente aprende a gostar. Gosto muito da fisioterapia, que está atrelada à questão corporal, né? Até pela minha inquietação em como você trabalhar corpos durante uma vida tão longa, sem machucar, preservando. É uma coisa que me deixa extremamente indignada quando eu vejo profissionais colocando seus alunos sem nenhuma estrutura, para uma criança de 8 anos na ponta, por exemplo, né, nas pontas dos pés, sem ter todo um preparo. Então, esse lado da construção corporal, músculo esquelético, isso é uma coisa que me fascina muito, me encanta, o lado pedagógico. E hoje, o que você faz, né, para desenvolver, quanto tempo você dedica à fotografia, né, esse hobby, vamos dizer assim, seu, ou eu sei que você faz pequenos trabalhos profissionalmente também, mas quanto tempo você consegue dedicar, ou você sente que poderia dedicar mais ou não, você está satisfeita? Como é que é a sua relação sua com a fotografia e com fisioterapia, como você falou? Na verdade, assim, eu acho que todo mundo passa por um momento de transição. Então, eu amo a dança, são muitos anos trabalhando com a dança, e às vezes vem essas buscas, mas que na verdade ainda oscilam muito, né? Então hoje, por exemplo, eu não falaria, vou deixar, por exemplo, a dança e vou trabalhar com fisioterapia, ou vou deixar a dança e vou trabalhar com fotografia, né? Eu tenho o curso, eu tenho você com as nossas viagens, né? Tenho vontade de fazer assim, por exemplo, algum ensaio, alguma viagem, aonde de repente tem um povo, tem uma cultura, ficar ali alguns dias, igual você fala, de ir lá para Chapada, e aí eu fico lá num certo vilarejo, fotografando. Mas assim, gosto muito de fazer casamento, né? Muito leve, pelo que você está falando, a relação é bastante leve, assim, né? Uma relação com a fotografia bem tranquila, sem um comprometimento maior, é isso? Nesse momento, sim. Nesse momento, sim. Até porque se fosse para eu entrar, talvez, você parou, por exemplo, eu estava pegando muito gosto, né? Como diz minha mãe, estava pegando gosto. O gostinho por fotografar casamento, aquela coisa toda, porque eu gosto, tudo que tem esse contato com o outro, participar, você se tornar importante no momento do outro. E as pessoas, elas não valorizam isso. As pessoas vão fazer, de repente, um casamento e ela acha que ela está lá fazendo aquela foto. E se esquece de que você foi escolhido para registrar um momento especial daquela família. Legal. Batendo um papo aqui com você, né? Me ocorreu agora a cabeça, é o seguinte, né? Eu acho que o lado A e o lado B da Márcia é o mesmo, eu acho, né? Pelo menos é isso que eu senti, pessoal. Vamos dizer que a fotografia está como um compacto na sua vida. A gente pode dizer isso? É um compacto? A fotografia, a fisioterapia é um compacto, porque o lado B e o lado A é o mesmo, é a dança, né? Eu pelo menos senti isso, não sei quem está em casa sentiu a mesma coisa, mas eu senti isso. Tem o lado bom disso, né? Por isso que a gente conseguiu fazer tanta coisa. Eu acho que quando você é profundo naquilo que você quer ser, eu acho que é onde você consegue ter bons resultados, né? Não sei, sem a pretensão de me comparar a um Mozart, por exemplo, né? Mas o cara era quem era porque ele devia comer o piano, né? Então, assim, não basta você ter só o talento, né?
Você tem que olhar, você tem que aprofundar, eu falo de outras coisas, adoro ir para minha terra, para a terra dos meus pais, que é Minas, aonde eu sento, é uma delícia. Lá eu não falo de balé. É verdade. Né? Lá você joga truco. Lá ninguém sabe da minha vida Truco de bailarina, não, né? Você joga, né? Joga buraco. Joga buraco. Joga buraco. Dia e noite. Dia e noite. E isso é muito gostoso. Então você vai de volta para suas raízes, mas... E como é que é isso? Como é que você se... Vamos aproveitar essa ideia de Minas aí, que eu acho que Minas eu concordo com você. Então, quando você vai lá para Minas e que você deixa de pensar um pouco na dança ou na sua vida artística, como é que é recetar? E lá ninguém conhece a Márcia Bellarmino, lá conhece a Márcia, a filha da Helena, do Antônio. Como é que é isso? É bom? Nossa, muito bom. Como é que funciona isso para você? Isso é... Eu acho que eu abasteço a minha essência, né? A essência dentro da simplicidade. Te remete aos pais? Te remete ao quê? O que você se emocionou falando? Não, eu acho que remete à essência, de onde você vem. Que é o que eu acho que tudo, a maneira com que você se compõe na sua formação, vai definir o profissional que você é. Então, eu acho que você vai se moldando, você vai aprendendo, a vida vai ensinando, você erra aqui hoje, amanhã você acerta, mas a sua busca, a sua essência, aquele cheiro de terra, aquele cheiro de infância que você tem, que às vezes a gente acha que os filhos não estão registrando, aquilo que você ouve na sua infância, aquilo que você vive na sua infância, com certeza é isso que vai te abastecer quando você estiver mais velho. Eu acredito muito nisso, profundamente. Adoro música sertaneja, sertaneja raiz. Os sofrência lá eu já não curto muito não, mas aquela música que fala da verdade, da essência, que fala do homem do campo. Eu sou filha de pessoas extremamente simples, né? Que vieram do campo. Então eu conheci os dois lados, né? Porque a dança tem esse aspecto de glamour. E aí isso é um contraste, porque a minha essência não é essa. A minha essência é do homem do campo, das pessoas simples, da simplicidade. O que te traz tanto prazer lá quando você vai lá? O amor pela minha família. Aprendi a amar meus primos, minhas primas, e a cada 6 meses no período de férias, minha mãe, eu aguardava ansiosamente para ir para lá, passava os meses de férias. Então, e como eu era filha única, morava aqui em São Paulo, os meus irmãos, apesar de ser filha única, os meus irmãos que cresceram comigo eram os meus vizinhos, né? Mas minha mãe não deixava eu sair muito, eu não tinha muita liberdade. Quando eu chegava em Minas, esse encontro com meus primos, então assim, era aquela casa onde de repente tinham 10, 12 crianças. Então isso até hoje me alimenta. Aprendi a amar minha família. Eu amo essa sensação de família. Eu lembro que meus pais falavam: você vai encontrar com seus priminhos, porque a tia está esperando, porque o priminho daqui. Então, quando eu tô lá, eu tô com as pessoas que, assim, é um amor incondicional. Legal, Márcia, queria agradecer o convite, né, de você ter aceitado nesse início de processo, né, então a gente chamou pessoas próximas, né, para a gente poder amadurecer um pouco o nosso projeto, né, e dizer que as portas estão abertas sempre que você precisar. O pessoal que está assistindo, que gostou aí, curte aí, dê um joinha aí, se inscreva no canal, tá bom? E é isso aí, até o próximo programa, pessoal. Tá com foco agora? Agora tá. Sabia, se você não ia deixar passar batida, eu já tava pensando. Tá, sem foco. Tá, vou botar. Acho que tá bom, né? Cara, dá mais trabalho, mas é muito estável, assim. Tipo, É? É, velho.